Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Estamos começando mais um programa onde vamos olhar para a Bíblia em busca de conhecer a respeito dos ensinos de Jesus. Eu queria aproveitar já no início do programa de hoje, oferecer para você o nosso guia. Nós temos um guia com todos os temas do programa a Bíblia Fácil Ensinos de Jesus. Hoje é o último programa dessa temporada, mas semana que vem começa uma nova temporada. Nós vamos usar esse mesmo guia e você pode solicitar o seu para acompanhar a gente aqui com a mesma temática, tá bem? Esse material é um presente da Novo Tempo para você, vai aparecer aqui todas as formas de contato que você pode fazer com a gente. Você pode ligar, pode mandar um WhatsApp, pode acessar nossa página e então nós vamos ter o maior prazer em mandar esse material para você, tá bem? Peça agora o seu guia, Ensinos de Jesus, e se junte a nós nesse grupo de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui com vários amigos, há 18 semanas juntos, né? Chegamos aí à nossa última semana, o nosso último tema, e hoje, finalizando mais essa série, vamos aprender a respeito de tradições, ritos e tradições. O que Jesus nos ensinou a respeito das tradições? Interessante, quando a gente fala em tradição, parece que às vezes a gente pensa assim que não é uma coisa muito boa, né? Pelo contrário, tem tradições que são muito boas e vamos aprender hoje sobre tradições que devem ser praticadas pelos cristãos. Interessante, tem muita coisa na Bíblia que a gente não pratica e tem coisa que não está lá que a gente pratica, né? A gente acaba invertendo. Então, nós temos que aprender a praticar o que está na Bíblia e o que não está, a gente não pratica. Então, você hoje vai conhecer a respeito de ritos e tradições que nós devemos praticar, nós cristãos, em pleno século XXI. Mas antes de abrirmos a Bíblia, como é nosso hábito aqui, a gente vai orar. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar o Teu bom e Santo Espírito a estar conosco e nos ajudar na compreensão dos temas que agora vamos rever. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então com um rito lá do livro do Êxodo. Êxodo capítulo 13, versos 1 e 2. Qual era o costume dos tempos bíblicos para com as crianças? O que eles faziam com as crianças? Disse o Senhor a Moisés, Êxodo 13, 1. 2. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então, lá em Israel, Deus orientou Moisés, quando nascer o primeiro filho da casa, quando nascer o primeiro animal de uma cria, vocês vão consagrá-lo ao Senhor. Ele é o primogênito. Consagra-o ao Senhor. Interessante que esse rito foi passando de geração em geração e quando nasce Jesus Cristo, olha o que faz Maria, Lucas 2, 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, Lucas está dizendo que, de acordo com a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus para o consagrarem ao Senhor. Então, na Bíblia, nós temos um rito que nós chamamos de dedicação. Jesus foi dedicado no templo. Não é batismo. Nada tem a ver com batismo, como estudamos aqui há 2 semanas atrás, que não se deve batizar recém-nascidos. Batismo é para quem se arrepende, se converte, etc. Então, as crianças, elas não podem ser batizadas quando nascem. A Bíblia não apresenta isso. Mas nós podemos dedicá-las a Deus. Essa dedicação é feita com muito carinho. Pode ali se ler um texto da Palavra de Deus e há uma oração pedindo a bênção de Deus para aquela criança. E os pais, ao fazerem essa cerimônia, eles estão deixando bem claro de que os filhos que eles receberam, eles estão devolvendo para o Senhor para que o Senhor os abençoe. O mesmo aconteceu, né, com Jesus. Maria dedicou Jesus lá no templo ao Senhor. Isso quer dizer que nós também estamos nos comprometendo como pais a educar essas crianças no caminho do Senhor. É um compromisso que os pais também fazem. Então, nós vamos educar essas crianças no caminho do Senhor. Esta prática é somente com o primeiro filho ou todos os filhos, assim que nascem,
devem ser apresentados ao Senhor no devido templo. Na lei mosaica só apresentava-se o primogênito, mas nós não temos nenhum problema em levar todos os filhos e apresentarem ao Senhor. Porque eu tenho conhecimento de que todos os filhos, logo que nascem, são apresentados ao Senhor, recebem oração. Exatamente. O Salmo 126, né, vai falar para nós, né, que os filhos eles são herança do Senhor. Então, se a herança do Senhor são os filhos, nós devemos apresentá-los ao Senhor. Não há nenhum problema em você apresentar aquele que não é o primogênito também. Então, é até uma cerimônia muito bela, onde você consagra os seus filhos a Deus. Alexandre, desculpa, Renata. Pastor, como eu já disse ao senhor, tenho familiares adventistas. Quando o Victor nasceu, eu não tinha o conhecimento que eu tive agora. Mas a gente levou ele na igreja adventista e apresentamos eles a Deus lá. Teve uma oração, teve todo aquele acolhimento. Então, ele se enquadraria nesse aspecto aí? Claro, foi dedicado ao Senhor. Então, é uma cerimônia bíblica e deve hoje ser praticada pelos cristãos, ok? O que Jesus fez ao dar início ao seu ministério público? Vamos então para um segundo rito, que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos praticar. Nós já lemos esse texto aqui, né? Batizado Jesus, logo saiu da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus, ao dar início ao seu ministério público, ele foi batizado. O batismo é um rito cristão. Então, todo cristão deve passar por essa cerimônia. E nós já estudamos esse tema do batismo. Então, voltando a enfatizar, o batismo ele tem que ser ministrado numa idade que a pessoa peça para ser batizada. Numa idade que seja suficiente para ele ser ensinado na Bíblia, para que ele possa entender que ele é um pecador, que se arrependa dos seus pecados, que aceite a Cristo como Salvador, e então a pessoa pode ser batizada. Diferente da dedicação ou apresentação, quando uma criança é levada ainda para ser apresentada ao Senhor nos primeiros anos da vida. A criança não tem noção dessa cerimônia, mas ela é simbólica, porque os pais estão ali dedicando essa criança ao Senhor e se comprometendo a educá-la no caminho do Senhor. Luiz? Em cima dessa última frase, vossa, a criança deve ser já não mais criança para ser batizada, já consciente, já responsável. E antes de João Batista, a aliança com Deus era através da circuncisão. Certo. Então, na circuncisão se fazia nenê, 8 dias após o nascimento da criança. Na família judaica, Na família família era assim que judaica. acontecia. Então, aí não está um paradoxo, quer dizer, ou seja, em outras igrejas se batiza muito cedo. Tem criança batizada no segundo dia que sai do hospital. Tem criança com 2 meses, 1 mês. É o seu caso? 2 meses. Então, não há um paradoxo nessas religiões. Batizam uma criança que não tem noção de nada. A apresentação, sim. A apresentação a Deus, acabamos de ver, uma tradição judaica também. Talvez tenha algumas igrejas que vêm até hoje, e que deveria ser. Mas, e a circuncisão? Não seria... Já tinha sido apresentado. Logo que nascesse o primogênito, já tinha que ser apresentado. Depois vinha a circuncisão até o 8º dia. Não entra em choque. Quem era a pessoa com 8 dias para ter noção da circuncisão e fazer uma aliança com Deus? Deus, quando orientou a circuncisão, foi uma aliança que ele fez, né, com Abraão. Então, a circuncisão começa a partir de Abraão. A aliança foi feita com Abraão e o sinal dessa aliança foi a circuncisão. E então, na circuncisão, você está lembrado que apenas os meninos eram circuncidados. Na dedicação,
todos os sexos são dedicados. Na circuncisão, ainda que não houvesse um consentimento da criança ou entendimento, mas isso estava simbolizando que ela já nascera entre o povo de Deus. Ela já nascera no berço da aliança. A dedicação tem a mesma ideia. A criança nasceu num lar que serve ao Senhor. Era uma tradição de o povo, no caso o povo hebreu, fazia com Deus de circuncisar todos os homens. Isso. Todos os filhos homens. Já a dedicação aqui... Não seria não seria parecido com o batismo, Não, porque senão as mulheres não seriam batizadas. exatamente. O batismo envolve conhecimento, consentimento, arrependimento. É a porta de entrada para vir para o reino de Deus. Então, aqui depende da ação da pessoa. Então, Entendido. Deus ele vai dar em dados momentos coisas diferentes para simbolizar. A Por que nós não praticamos mais a circuncisão? Porque foi uma aliança com o povo de Israel. Então, os israelitas passaram por essa cerimônia. Agora, quando veio Cristo, ele estabelece a igreja cristã, que vai começar agora a ser o representante, uma vez que o povo de Israel foi rejeitado como nação no ano 34, quando mataram Estevão, apedrejaram Estevão, e ali foi o fim da profecia das 490 anos de graça dada ao povo judeu. Então, o povo judeu... A circuncisão foi desobrigada nessa época? Claro. Já A nessa circuncisão era uma aliança com o povo judeu. Sim. Então, foi para aquele povo. Agora, a igreja cristã, quais são os ritos do cristianismo que Jesus e o Novo Testamento vai colocar? Continua a dedicação de crianças e agora entra o batismo. Então, se lá você tinha uma circuncisão para significar estar entre o povo de Deus, aqui você tem o batismo. Para estar no povo de Cristo. Na comunidade de Cristo. Entendi. Certo? Perfeito. Então, Cristo foi batizado, deu o seu aval a este rito cristão e hoje nós temos que praticá-lo. E Cristo agora vai dar uma ordem à sua igreja. E a ordem é que nós devemos ir, fazer discípulo de todas as nações, batizando as pessoas. Então, a gente passa pelo batismo e prega para que outros também aceitem. Então, esse rito é um rito que deve ser aplicado a todo aquele que aceita Cristo como Salvador e quer entrar, então, para o seu serviço. Renato. Pastor, diversas denominações, ela só aceita o seu membro tomar a Santa Ceia após o batismo. Isso vai de acordo com a Bíblia, com a Palavra de Deus? Eu vou falar da Santa Ceia aqui, que é um dos ritos cristãos, e nós vamos estudar qual é o critério para que alguém participe da ceia, tá bem? O batismo, então, permanece como um rito cristão. Agora, o que Jesus instituiu no lugar da Páscoa? O Antigo Testamento, você tem a Páscoa, instituída por Deus através de Moisés. Durante todos os anos do Antigo Testamento, até Cristo, a Páscoa foi celebrada. Mas quando Cristo vem e celebra a Páscoa, o que ele institui no lugar da Páscoa? João capítulo 13, versos 4, 5 e 15. João 13, 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Verso 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em João capítulo 13, nós temos a cena da ceia. Na realidade, eles estavam reunidos ali no cenáculo para celebrar a Páscoa. E em cima da mesa estava o cordeiro pascal, que eles haviam matado de acordo com a tradição. Então, os discípulos se reuniram para comer a Páscoa. A Páscoa era comida com o cordeiro assado, com pães asmos, pão sem fermento, e ervas amargas. No decorrer dos séculos, os judeus introduziram um novo elemento na Páscoa, que não estava lá em Moisés, que foi o puro suco da uva. Então, na Páscoa judaica também havia o puro suco da uva. Então, quando Cristo se reúne agora para participar desta Páscoa,
ele vai dizer assim para os discípulos: há muito desejei comer convosco esta Páscoa. E então Cristo começa uma cerimônia. Primeiro ele faz o quê? Ele pega uma toalha e ele passa a lavar os pés dos discípulos. Nos tempos bíblicos, isso aqui era uma coisa comum. Quando você chegava numa casa para visitar alguém, nessa casa sempre havia um servo responsável por lavar os pés dos visitantes. Geralmente o servo mais humilde, mais simples da casa é que tinha essa função. As estradas empoeiradas da época, as pessoas viajavam a pé, maiormente, e então ali vinha o servo com a bandeja e lavava os pés. Era um sinal de hospitalidade. Cristo chegou no cenáculo com os discípulos e ali estava a bacia e lá estavam as toalhas. Mas ninguém tomou iniciativa. Nenhum dos discípulos queria se colocar numa posição inferior a outro. E Jesus, como mestre do ensino, pretendendo dar uma lição que eles jamais esqueceriam, ele vai lá, pega a bacia e ele começa a lavar os pés, um por um dos discípulos. E depois que ele lavou de todos, ele perguntou assim: vocês entenderam o que eu fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. Cristo foi quem disse isso. Depois ele pega o pão asmo e diz assim: este pão é símbolo do meu corpo, comei dele todos vós. Depois ele pega o puro suco da uva e diz: este cálice é um símbolo da nova aliança que eu vou firmar com vocês. Bebei dele todos vós. Então, Jesus, terminado a cerimônia, ele disse: todas as vezes que vocês agora comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciem a morte do Senhor até que ele venha. Então, em João 13, naquela noite de quinta, Jesus cumpriu a Páscoa, porque o Cordeiro Pascal morto sobre a mesa, que por milênios havia simbolizado o Messias, agora se encontra com o verdadeiro Messias. O tipo encontra o antítipo. E quando a sombra encontra a realidade, desaparece o simbolismo da sombra, porque Jesus agora chegou. Então, a Páscoa, a partir da morte de Cristo, ela não mais tem sentido de ser celebrada. E no lugar dela, Jesus institui a ceia. Agora, para que eu participe da ceia, tem que haver 3 elementos. Todos temos que lavar os pés uns dos outros, todos temos que comer o pão e todos temos que beber o vinho. Não pode faltar nenhum elemento. Aí eu volto a afirmar: como existem tantas igrejas que se afastam da Bíblia e começam a fazer as coisas do jeito que eles acham que tem que fazer. Você tem igreja hoje que apenas um come do pão, às vezes um só toma o vinho, às vezes ninguém lava os pés, cada um faz do seu jeito. Mas quando você vai para a Bíblia, nós só temos um modelo. Jesus disse sobre o lava-pés: vocês entenderam o que eu vos fiz? Se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós fazer uns aos outros. E depois ele vai dizer: todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Isso quer dizer que a cerimônia da ceia foi instituída por Cristo e deveria ser praticada periodicamente até que Jesus viesse. É por isso que nós, como cristãos, temos que praticar a cerimônia da ceia e não mais Páscoa, porque a Páscoa teve o seu cumprimento em Cristo. Milka. Pastor, o lava-pés não foi uma questão apenas da época, da situação, como o senhor mesmo disse, quando você se viajava muito, naquela época você chegava com os pés empoeirados, dentro daquela situação, nenhum discípulo queria lavar o pé um do outro e Jesus deu esse exemplo. Não seria apenas para essa situação? Mas Cristo mesmo não declarou: vocês entenderam o que eu fiz para vocês? Se eu fui, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar uns dos outros. Então, todas as vezes que vocês se reunirem para esta cerimônia, para comerem o pão, beberem o cálice, ela deve ser antecedida por esse lava-pés.
Por que ele daria essa orientação se já era um costume judaico? Ele não está perpetuando o costume judaico. Ele está dizendo agora que cada um tem que lavar os pés do outro na cerimônia que ele está instituindo. É muito diferente daquele servo que fazia o trabalho. E por que ele mandou fazer isso? Porque ele disse que a maior posição que há nessa igreja é a posição de servo. Quem quiser ser o maior, disse Cristo, seja aquele que serve. Então, todas as vezes que eu participo da ceia e eu escolho um parceiro, um amigo, para participar e lavo os pés dele, eu estou dizendo, a minha função nesta igreja é a de servo. Nós chamamos isso aí também da cerimônia da humildade. Então, nós temos que ficar humildes na presença de Cristo. E quando eu escolho alguém para lavar os pés, eu estou dizendo justamente isso. Pastor, o suco de uva, ou vinho chamado vinho, Aham. Não poderia ser outra fruta, não poderia ter sido outro suco, porque tipifica o sangue de Jesus? Tipifica. Tem que ser sempre o suco da uva. Mostrando que foi pisado, amassado, Exatamente. e daí saiu, tem que ser o suco da uva. Suco da uva. Ele toma o cálice e diz, esse cálice, ele agora é símbolo do meu sangue. Então, o vinho na Bíblia passa a significar, passa a simbolizar o sangue de Cristo. O pão sem fermento, o corpo de Cristo. Então, essa cerimônia, os cristãos devem praticá-la. Na igreja adventista, ela deve acontecer trimestralmente, a cada 3 meses. Por quê? Porque é uma cerimônia de purificação, é uma cerimônia de perdão. É por isso que, uma vez batizados, o que a igreja tem para quem já foi batizado? A ceia. Porque você, mesmo após o batismo, você continua pecando. E então essa cerimônia é uma cerimônia que nos confere reconciliação com os irmãos e com Deus. Daí a importância do lava-pés. Para que eu esteja sempre em harmonia com os irmãos. E não deixe que intrigas, nenhum problema seja gerado ali no âmbito, no ciclo familiar. Vamos para o intervalo? Nós temos outros ritos da Bíblia que eu e você podemos praticar e devemos, de acordo com a Bíblia. Daqui a pouquinho vamos conhecê-los. Já já voltamos. Estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje falando sobre o que Jesus ensinou sobre ritos e tradições. Até aqui, nós vimos que nós devemos dedicar ou consagrar as nossas crianças, nós devemos passar pelo rito do batismo e uma vez batizado, nós cometemos pecado após essa data. Então nós precisamos de uma cerimônia da ceia ou cerimônia da comunhão, porque através do lava-pés, dos emblemas do pão e do vinho, nós recebemos perdão. Então a ceia é considerada um mini batismo. E então nós temos ali de tempos em tempos essa cerimônia na igreja para um processo de purificação. Quais os outros ritos que a Bíblia apresenta que nós devemos continuar praticando, cristãos do século XXI? Vamos ler um próximo texto, Mateus 19, 4 a 6. O que Jesus falou sobre o casamento nesse texto? Mateus 19, 4. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa, deixará o pai sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Com estas palavras, Cristo deu o seu aval para a cerimônia do casamento. Não só em palavras, como em presença. E se você vai para João capítulo 2, você tem ali o primeiro milagre realizado por Jesus. E o primeiro milagre que ele realizou foi numa festa de casamento, lá em Caná da Galileia. Então Jesus foi convidado para esta festa, lá ele estava. Isso nos faz lembrar que Jesus era uma pessoa sociável, gostava de estar entre as pessoas, estava ali naquela festa, alegrando-se com os noivos, de repente acabou o vinho. Lembre-se que na Bíblia tem 3 palavras para vinho, não é vinho alcoólico. Jesus então pede que tragam ali algumas talhas com água, ele faz o milagre e aparece ali o melhor suco de uva que você poderia imaginar.
Tanto é que a pessoa responsável pela bebida disse, olha, você guardou o melhor suco de uva para o final, porque Jesus havia transformado a água em vinho. E as pessoas beberam e ali não houve nenhuma, como se diz, nenhuma vergonha por parte dos noivos, o que seria tremendamente vexatório deixar faltar esse suco de uva para os convidados da festa. E Jesus resolveu esse problema. Então Cristo, ele aprovou essa cerimônia de casamento. O casamento é, junto com o sábado, as duas únicas instituições que foram dadas ao homem mesmo antes do pecado. Antes que houvesse pecado, o homem recebeu o sábado e o casamento, 2 presentes. E a família é a célula máter da sociedade. Tudo depende da família. Se nós queremos ter uma sociedade forte, precisamos ter uma família forte, lares bem estruturados, filhos bem educados. E então a palavra de Deus é clara em dizer que nós podemos e devemos sim fazer planos para a constituição das famílias. Esse é um rito que ainda hoje deve ser praticado. Vamos a um próximo rito? Marcos 3,14. Que funções Jesus designou para os discípulos? E o texto diz assim, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Jesus foi batizado, Jesus tinha vários discípulos e entre estes ele escolheu 12. E o que Jesus fez ao escolher esses 12? Jesus os enviou para pregar. E nessa ação do envio, nós podemos colocar que há uma cerimônia no Novo Testamento onde as pessoas são ungidas para uma missão. Isso não acontece só no Novo Testamento. Você se lembra lá no Antigo Testamento, quando eram nomeados os reis, os sacerdotes, eles passavam por um processo de unção, ordenação. Então, esta unção ou ordenação era a separação de uma pessoa para um ministério específico. Então, nós vamos encontrar essa cerimônia sendo praticada no Novo Testamento. Os diáconos da igreja primitiva também foram separados e ordenados para a função deles. Então, hoje, a igreja cristã deve praticar o rito da ordenação. E quem a gente ordena? Ordena pastores para o ministério, ordena anciãos para o ministério, ordena diáconos para o ministério. Essas são as funções do Novo Testamento que recebe a imposição de mãos na ordenação. São pessoas que são separadas para ministérios específicos. Então, este é um outro rito que nós devemos praticar ainda nos dias de hoje. Qual é o conselho de Tiago, em Tiago 5,14? Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Qual é a outra cerimônia que nos apresenta aqui? Jesus, durante o seu ministério, curou várias pessoas. Exerceu ali um poder sobrenatural. Deus dava a ele esse poder e ele curava as pessoas. E ele vai então designar os discípulos para que a gente também faça um trabalho, um ministério. E existe então o ministério da unção, unção dos enfermos. Quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa quer receber a unção, ela pode comunicar-se com os líderes da igreja, com os presbíteros, e estes vêm para fazer a unção da pessoa. Tiago diz que ela deve ser ungida com óleo. Então você separa um óleo mais fino, um óleo mais refinado, para fazer esta oração de unção. Geralmente é praticada por pastores, por líderes religiosos, geralmente são esses os que fazem a unção. E aí com um pouco desse óleo, você passa um pouco desse óleo com os dedos na fronte da pessoa que está solicitando e você faz uma oração para que Deus cure essa pessoa. E toda pessoa que se dispõe a ser ungida, ela está se dispondo a que a vontade de Deus seja feita na vida dela. E essa vontade pode ser o restabelecimento ou pode ser o descanso. Sim, Renato. Pastor, se não tiver o óleo ungido para fazer essa oração como manda na Bíblia, pode ser feita também? Não. Tem que ter o Porque óleo. aí eu vou estar criando alguma coisa que a Bíblia não está me dando.
Para me ungir alguém, eu preciso do óleo. Então, nós não podemos criar alternativas à palavra de Deus. A orientação é que ele seja ungido com óleo. O óleo representa o Espírito Santo. Sim, o óleo representa o Espírito Santo. Na Bíblia, o óleo é símbolo do Espírito, né? Na parábola das 10 virgens, faltou o azeite, né? Faltou o óleo, faltou o Espírito. Então, é um símbolo de que a pessoa está se colocando nas mãos do Senhor para que a vontade de Deus seja feita na vida dela. Então, esta é a oração da unção, certo? Por isso, em situações difíceis, onde as famílias estão enfrentando problemas graves de saúde, pessoas que estão hospitalizadas nos seus últimos momentos, em todas essas circunstâncias, a liderança da igreja, os presbíteros, podem ser chamados para que a unção possa ser feita. E como diz Tiago 5, se for da vontade do Senhor que a pessoa viva, Deus vai levantá-la e vai reerguê-la. Ou se não for este o plano para a pessoa, que ela descanse. E você sabe que isso é importante acontecer? E muitas vezes você tem uma pessoa que vegeta numa cama por anos e anos e até a família fica pensando em tanto sofrimento e talvez a morte seria um descanso para a pessoa. Então há momentos que o melhor é descansar, outro momento o melhor é restaurar e Deus então vai cuidar da pessoa de acordo com a entrega que ela está fazendo. Então eu e você podemos passar por todas essas cerimônias. Sabe o que é interessante desses ritos? Você talvez não tenha percebido, eles são bíblicos, eles são para os nossos dias e eles acompanham o ser humano ao longo de sua vida. Quando você nasce, você é dedicado a Deus. Quando você toma consciência de que é um pecador, você precisa ser batizado. Uma vez batizado, você continua pecando, precisa da ceia. Aí você continua a sua vida de cristão, e vem a necessidade de construir uma família. Aí você se casa. Uma vez com a família estabelecida, você também tem a necessidade de servir ao Senhor. Aí você pode ser ordenado para um ministério específico, para fazer o seu trabalho. E se você ficar doente, alguém vem ungir você. E quando a gente morre, ainda tem uma cerimônia fúnebre para fazer a despedida. Então Deus pensou em cerimônias ao longo de toda a vida do ser humano, para mostrar a constante presença dele. Vanessa? Pastor, hoje em dia, quando a gente fala de casamento, a gente tem hoje várias formas das pessoas sentirem-se casadas. Então, eu quero entender como que fica, à luz da Bíblia, o correto. Voltando a esse texto que eu mencionei aqui, de Jesus em Mateus, eu acho que aqui está o ponto que nos interessa. Assim disse Cristo: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, à luz da Bíblia, casamento é a união entre um homem e uma mulher. Sempre será assim e isso não vai mudar. Nós entendemos pela Bíblia que o nosso planeta tem cerca de 6.000 anos. Há 6.000 anos é assim que é praticado, um homem e uma mulher. Então, quando o homem e a mulher se unem, e aí tem a expressão côncavo e convexo, né? Há essa perfeita unidade na união masculina e feminina, no coito, na relação sexual, é aí que os dois são uma só carne. Então, homem, no sentido bíblico, é quando ele se casa com uma mulher e agora eles são um Adão. Então, Adão é um homem e uma mulher que se tornam uma só carne quando eles se unem na relação sexual. É por isso que o sexo é tão sagrado à luz da Bíblia. Então, só existe uma fórmula para o casamento. Um homem, uma mulher. Uma união monogâmica. Então, o que sair disso não é bíblico. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, eu queria saber com relação a essa questão de hoje em dia, homem, né, os homossexuais quererem o direito de casar, quererem o direito de constituir família. Eu queria saber com relação a isso. Eu queria também saber com relação às pessoas que têm essa história de poliamor,
né, de você, ao mesmo tempo que você se relaciona com um homem, que é seu marido, você se relaciona com uma mulher, ou vice-versa também, né? Você se relaciona com outra mulher, né, com outro homem e com a sua mulher. E também eu queria saber com relação assim aos contratos que são feitos hoje. Hoje você tem N formas, o morar junto, união estável, você tem quem se separa e casa várias vezes, ou quem se separa e depois mora junto. Ok. É isso que eu queria entender. Entendi. Então, o casamento é para um homem e uma mulher que se unem, e no caso do Brasil, você tem o casamento civil. Então, é claro que nós temos que respeitar as leis locais. E se no Brasil o casamento está estabelecido numa união civil, é isso que nós devemos considerar. Agora, vamos falar do divórcio. Só existe um único motivo permitido por Cristo para que haja uma separação: quando há a quebra do voto conjugal, quando há o adultério. A parte inocente está liberada para se divorciar e contrair novo casamento. Não há exceção para separação e novo casamento. A pessoa casou-se e descobriu que não quer essa pessoa. Não houve infidelidade. Ela pode até se separar, mas ela não tem autorização bíblica para o novo casamento. Então, o único motivo apresentado pela Bíblia para o divórcio que o justifica é quando há a quebra do voto matrimonial, a infidelidade conjugal. Zé Alexandre? Pastor, talvez seja uma curiosidade de muitos telespectadores, como já foi a minha, né? Nas tradições, né, vê-se que se faz necessária a presença de uma autoridade eclesiástica, de um pastor. Uhum. E eu gostaria de saber, né, justamente na Igreja Adventista, o que é necessário para se tornar um pastor e a história, né, desde a formação, né, desde o coração e tudo. Eu queria saber um pouquinho sobre isso. Entre aqueles que podem ser separados para o ministério, a gente falou do diácono, do presbítero e tem também o pastor. Na Igreja Adventista, o sistema pastoral foi montado, a formação pastoral foi montada da seguinte forma: primeiro critério, ele é um membro da igreja. Segundo, ele tem que cursar uma faculdade de teologia, que são 4 anos, e a faculdade é reconhecida pelo MEC no Brasil aqui, Ministério da Educação e Cultura. Uma vez que ele passa os 4 anos e estuda e se forma, ele então pode começar a trabalhar como um pastor e ele recebe o título de pastor aspirante. De fato, ele não é um pastor da igreja ainda, ele é um aspirante ao ministério. E ele vai ficar na condição de aspirante por mais 4 anos. Se em 4 anos de trabalho ele der provas de que ele é um chamado para o ministério, de que ele tem as habilidades ministeriais, então ele passa por um processo de ordenação e agora ele vai se tornar efetivamente um pastor adventista. Então, na igreja adventista, ele tem 4 anos de formação e 4 anos de prova, de laboratório, para saber se ele vai ser ou não um pastor ordenado. Obrigado. E a ordenação é mundial. Uma vez ordenado, ele pode servir a igreja em qualquer parte do mundo. Um dos pontos que eu admiro a Igreja Adventista, tem outras denominações também que exigem, mas não sei se são muito raras, né? Que a gente vê muito, assim, escândalos que acontecem por isso. Uma pessoa aceita Jesus numa igreja e ali ele tem pouco tempo, ele se envaidece, ele já acha que ele sabe mais do que o líder, que o pastor. Sai dali e monta uma igrejinha. Aí outro faz a mesma coisa. Você chega em cidade pequena, é lotado dessas igrejinhas pequenas. Pessoa que não tem nenhuma formação, não sabe explicar nada para o pessoal, e o pessoal humilde vai para lá. De repente tem um escândalo ali, né? E eu admiro muito, quero parabenizar a Igreja Adventista, porque eu acho que a organização vem do coração de Deus, né? Então, essa pessoa realmente, esse pastor, que ele ficou 4 anos estudando, por que a gente faz uma faculdade de medicina 6 anos? Para provar que você é competente. Faz direito 4 anos. Para preparar para pegar o evangelho, não pode? Né? Então, isso é muito importante, muito importante. Isso é de um zelo maravilhoso. E a igreja né? adventista não faz isso, não exige preparação dos seus pastores, simplesmente por como eu diria, por um capricho. Se você for para a Bíblia tem a escola dos profetas. Então, as nossas faculdades de teologia hoje, elas têm o seu precedente nas escolas dos profetas.
Então, nos tempos bíblicos, haviam escolas que preparavam as pessoas para o ofício profético. É aí que nós fundamentamos o ensino religioso ou a faculdade de teologia para aqueles que pretendem o ministério. E você falou uma grande verdade. Às vezes a pessoa não conhece nada de Bíblia, não se preparou e quer colocar-se na posição de professor. Aí começa a ensinar coisas que não deveria. É claro que o conhecimento teológico não assegura você de ser um bom pastor, nem de que você sempre vai dar a direção certa para a igreja. Porque tem pessoas que estudam teologia e aprendem completamente o que não deveriam, ou ensinam o que não deveriam. Né? Se perdem no conhecimento. Mas é uma garantia de que pelo menos a pessoa teve um contato com a educação, com a academia, teve que preparar trabalhos, se submeter a testes, fazer pesquisas, e isso pode ajudá-lo no seu ministério, no seu ensino, né, no seu magistério. Porque, finalmente, o ministério é um magistério. Né? O pastor tem a função de ensinar, ele está sempre ensinando. E se eu pertenço a uma igreja onde temos um pastor que não tem essa formação, e nós temos hoje milhares de pastores que não têm formação, e são excelentes pastores, a quem Deus usa mesmo. Mas eu já tenho, por outro lado, outros que não têm formação e estão usando, em nome da fé, para desviar o propósito da igreja. E quando falta, às vezes, a competência teológica, querem ser valer da autoridade. Entendeu? Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Pastor, eu tenho conhecimento de que o Ministério da Educação e Cultura editou uma norma e que passou a ser exigido o curso de teologia para ser pastor. Antigamente existia o pastor leigo. Essa figura, até mesmo os que já são pastor leigo, têm que frequentar um curso ou uma faculdade de teologia para se efetivar e permanecer no ministério. Eu acho que essa é uma boa iniciativa, porque se você vai ensinar história, tem que ter formação em história. Se vai ensinar biologia, tem que ter formação em biologia. Se vai ensinar Bíblia, tem que ter formação teológica. Então, isso, de fato, é muito bom. Então, nós temos que aproveitar e vivenciar na prática todos os ritos cristãos que foram deixados para todos nós. E o apelo de hoje, para mim e para você, depois de conhecer esse tema, é, após compreender melhor as ordenanças e cerimônias ensinadas na Bíblia, desejo, pela graça de Deus, vivenciá-las em minha experiência religiosa. E quanta coisa linda Deus preparou para os seus filhos. É Deus acompanhando desde o berço até o sepultamento, pelo menos enquanto Jesus não volta. Porque quando Ele voltar, tudo será resolvido e a morte não mais vai ter lugar. Por isso, eu e você temos um Deus cuidadoso que se preocupa com todos os aspectos da nossa vida. E esse Deus está aí, ao nosso lado, em todos os momentos, em todas as nossas etapas, querendo nos abençoar, querendo nos ajudar, querendo nos fazer feliz. E o maior sonho desse Deus é que você esteja preparado para o regresso dele. E como escreveu Ellen G. White, falando desse momento, já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Isso mesmo, Ele está voltando. E eu e você precisamos nos preparar. Esses ritos, essas cerimônias podem nos aproximar dele. Principalmente a cerimônia da ceia, que é uma cerimônia que mais acontece no ambiente cristão. Deve ser uma cerimônia, quem sabe trimestral, se não semestral, mas sempre nos levando à contrição, ao arrependimento, ao perdão, à unidade. Para quê? Para que a graça de Cristo emane em nossas vidas. Arautos do Rei vai cantar a última música de nossa temporada. E enquanto eles cantarem, eu queria que você tomasse no seu coração um propósito hoje. A música que eles vão cantar é tudo novo. Que tal começar do zero? Que tal começar tudo novo? Que tal olhar para a Bíblia com outros olhos e buscar pela graça de Cristo vivenciar os ensinos dela? Quantas coisas aprendemos nessa temporada que talvez você não conhecia? Permita que Deus faça em sua vida uma coisa nova. Com vocês, Arautos do Rei, tudo novo. Se
Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra, Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias sim virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Obrigado, Arautos.
O desejo de Deus é fazer tudo novo em nossas vidas. E quando a gente se coloca nas mãos dele, é isso que acontece. O convite para mim e para você hoje é confiarmos cada vez mais nesse Deus, submetermos nossa vida a Ele, vemos os princípios ensinados em Sua palavra e deixar que Ele nos prepare a cada instante para os céus. Que Deus abençoe você que nos acompanhou nessa temporada. A vocês que vieram aqui e participaram, nosso muito obrigado. Que essa experiência tenha valido para a vida de vocês e nos ajude em nossa caminhada em direção à eternidade. Eu queria orar por vocês, orar por os nossos amigos que estão em casa, para que a bênção do Senhor esteja constantemente sobre nossas vidas. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por Tua proteção, por Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo ensino da Tua palavra e por sabermos que temos um Deus que em todos os momentos, que em todas as fases da nossa vida está sempre presente. Nós estamos ansiando pelo dia da Tua volta. Que o Senhor possa voltar logo e que nós, como família, estejamos prontos para Te receber e irmos morar contigo na eternidade. E quem sabe um dia, lá na eternidade, possamos nos reunir e nos lembrar de momentos que passamos juntos aqui na terra. E por toda a eternidade seremos gratos por Tua bênção e por tão grande salvação. É a nossa oração hoje e sempre, em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, amigo, pela sua companhia. No programa de hoje estamos encerrando mais uma temporada do Bíblia Fácil, mas semana que vem começamos uma nova temporada, Os Ensinos de Jesus. Peça o seu guia, se junte a nós nesse grupo de estudo da Bíblia. Que Deus o abençoe grandemente. E até semana que vem. Olá, queridos amigos do Bíblia Fácil. Eu estou aqui para convidar você para sábado que vem, dia 20, estrearmos juntos a nova temporada do Bíblia Fácil Angola. Nós estivemos na cidade de Lubango, em Angola, gravando com amigos angolanos essa próxima temporada. E você vai conhecer um pouquinho mais desse continente África, de uma cultura bem diferente da nossa, de pessoas maravilhosas, amigas e de muito ensino da Palavra de Deus. Então, próximo sábado, dia 20, eu espero você aqui no Bíblia Fácil Angola.